Salve amigos, salve rapaziada, aqui é o Datis Pereira do canal Cruzeiro Velho Raposo, né? E a gente vai falar do Cabuloso, né? Que joga amanhã na Arena Vera contra o Betim, né? Mas antes eu deixe like, comente, compartilhe, hype, inscreva no canal, muito importante os comentários, né? E também, havendo necessidade de fazer compras em Mercado Livre, Shopee, Netshoes, Magazine Luiza, aqui embaixo tem um link de cada loja dessas. Você clica no link, vai na lupa, escolhe o que você quer e compra. Você vai ter bons descontos e ajuda o canal, né? Que é parceiro aí dessas lojas. Então, vamos à análise. Bom, o primeiro assunto vai ser Kaique, né? Esse que está na foto aí ao lado. Kaique, né? E o Como é o time lá do norte da Itália lá, né? E está interessado em comprar o Kaique, né? E tem 2 dias para resolver esse problema de prazo para fechar a janela deles lá, né? Então o Como está tentando convencer o Kaique a aceitar a proposta financeira deles. Não fechou o negócio ainda, porque ainda não acertou Como Kaique. Kaique Como. É esquisito o nome do time, mas é esse mesmo, né? A cidade lá do Lago de Como, na Itália. Então, mas a probabilidade é que o Kaique ele vá mesmo defender a cor azul e branca do Como. O time também fundado lá em 1907. É um time bem antigo, né? Pouco conhecido, né? Porque ele ficou muito tempo na segundona. Mas é futebol europeu, né? Mas é vitrine, é bom ir para o futebol europeu, isso enche a cabeça do jogador, nem todo jogador quer ir para o futebol europeu, não é mesmo? Agora, a matéria mais importante do dia, permanência de Tite. Pois é, né? Ontem teve tal reunião, né, da diretoria, né, Pedrinho com o Tite, jogadores, para definir a situação, né, do Tite. E o que ficou resolvido é que nada foi resolvido, né? Em resumo, né, o Tite continua no Cruzeiro, contrariando uma gama de torcedores, de jornalistas, né, que estão aí pedindo a cabeça do treinador. Eu acho até precipitado, porque tem muito pouco tempo de trabalho, mas não realmente trabalho até agora, né? Mas tem muito pouco tempo de trabalho, né? Mas temos que lembrar que o treinador vive de números, de resultado. Esse aí, ó, Tite, esse lá, né? Então, o que acontece, né? Pelo que eu percebi, né? O Cruzeiro ainda vai insistir no Tite. Se quiser mandar embora amanhã, pode, porque não tem multa, né? É um contrato aberto entre o Tite e o Cruzeiro. Então, não é o problema esse, não. Então, não é por causa de multa, despesa financeira. É porque o Cruzeiro realmente, né? Pelo que eu percebi, o Pedrinho acredita no trabalho do Tite e ainda vai insistir com ele, né? E, bom, torcedor também, o que acontece, gente? O time tem um comando, né? Tem uma diretoria, tem um presidente, né? E tem muito jornalista aí, muito nas redes sociais, né? E pedindo cabeça do treinador, isso na verdade, vai criando certa crise no time, né? Vai criando uma crise que não existe, né? Deixa a diretoria trabalhar, no momento que ela achar que tem que mandar embora, ela vai mandar, né? Se ele achar que não vai mandar, ele também não vai mandar, até porque ele tem o poder, né? Não adianta a gente ficar brigando em rede social, né? O que eu vi do futebol, né, para ser sincero, eu vi um time jogando bem um tempo em todas as partidas, e no outro tempo caindo, né? Eu vejo nisso aí muito a intertemporada, né? Um dos grandes culpados disso aí é a pré-temporada junto com a temporada. Isso provoca isso aí mesmo. Então a gente tem que ter um pouco de paciência. Não estou aqui defendendo Tite não, tá? Estou só comentando que eu estou vendo muita precipitação, né, na situação, né? Mas a gente fica vendo, né, na internet, né, surge tudo, né? O cara que pôs carta, né, ele falou que o Tite, veja bem o que ele falou, né, e tem até lógica.
Ele falou que o mês de fevereiro será bom para o Tite vai ter bons resultados, jogos importantes ele vai vencer, né? E que mês de março vai ser o derradeiro, se ele fica ou sai. O mês de março vai definir. Se ele ficar, porque ele vai fazer um bom trabalho para frente. Se março ele for mandado embora, porque não iria dar chance, né? Ah, mas esse cartomante é realmente bobeira isso, né, gente? Mas, se você analisar, março é fim do Campeonato Mineiro, né? O que eu suspeito? Eu suspeito que o Cruzeiro vai dar para o Tite o benefício de disputar o Campeonato Mineiro, né? Se ele perder o Campeonato Mineiro, a cabeça dele rola, né? E se ele ganhar o Campeonato Mineiro, aí ele pode respirar no time do Cruzeiro. É isso que eu acho que vai acontecer. Mas lembrando que o Campeonato Mineiro são só 3 jogos que faltam, né? Falta o jogo do Betim mais 2. Betim, América e mais 1. Então, o que acontece, né? Para ele ir bem no Mineiro, ele tem que ganhar do Betim a qualquer custo amanhã, né? Então, é isso que tem que acontecer. Então, caso contrário, que depois do Betim vem o América e depois tem um outro jogo que está me fugindo aqui a memória, não lembro, mas é Betim, América e mais 1, né? São esses os jogos que você tem que fazer no restante no Campeonato Mineiro, né? Lembrando que hoje, né, na Arena, hoje os vizinhos jogam contra o Pousão, né? E uma vitória do Pousão aí seria uma coisa muito legal, né? Seria legal de ver. Não torço contra, não sou disso, não gosto disso, mas é bacana ver, né? É legal. Bom, então vamos falar então um pouco sobre o jogo do Cruzeiro e Betim, né? O jogo, né? O Cruzeiro entra muito pressionado nesse jogo. O Cruzeiro entra tendo a obrigação de vencer esse jogo a qualquer custo, né? Esse é o jogo chave do campeonato do Cruzeiro. Porque se o Cruzeiro não ganha esse jogo, depois é o América, que é um clássico, né? E todo mundo já conhece o histórico de jogo Cruzeiro e América, né? A gente já conhece, não precisa de falar. Ninguém precisa de contar o que acontece no jogo Cruzeiro e América. A América joga mal contra todo mundo, contra o Cruzeiro ele joga bem, né? Então, o Cruzeiro tem que vencer esse jogo hoje no Betim a qualquer custo, para ele pegar fôlego para ganhar o clássico contra o América. Aí sim, classificar para a final, para as semifinais do Mineiro e por conseguinte, disputar o título. É isso que tem que acontecer, né? E o Cruzeiro vai completo, tá? Vai completo. O Jonathan Jesus sentiu só uma fisgada, já está preparado, e o Gerson sentiu só câimbras, pode jogar, né? Pode jogar. Agora, eu, velho Raposo, quero que vocês que assistiram comentem o que vocês fariam aí. Eu, nesse time, hoje, eu já entrava com o Vidjalba. Eu já punha o Vidjalba para jogar. Por um simples detalhe, é um jogo onde, como é que eu poderia dizer, o ataque do time não é tão poderoso quanto o ataque de um time de Série A do Brasileirão, né? E já dá para o Vidjalba já se adequar ao padrão de jogo do Tite e voltar à cancha. O que é voltar à cancha? Voltar, já conseguir jogar, ter fôlego para jogar. Eu já entrava com o Vidjalba, até porque o Jonathan Jesus deixa muito a desejar, né? Deixa muito a desejar. Então, eu não pensaria 2 vezes, não. Então, na minha opinião humilde, né, o Cruzeiro vai com Cássio, William, vai voltar o William, na minha opinião. Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, eu colocaria o Vidjalba, e o Kaique, né? Porque o Kaique ainda tem incerteza, não tem nada definido, como eu disse na abertura do vídeo. Meio de campo, Lucas Romero, Lucas Silva, Gerson e Matheus Pereira. Esse vai ser o time, meio de campo. Eu acho que tem que ser esse mesmo, tá? Acho que tem que ser esse mesmo. Até porque, quando o Lucas Silva sai, é um desastre o meio de campo do Cruzeiro, né? É um desastre. Então nós temos que pegar aquele Jean Guilherme que está lá, em vez de vender por migalha, deixar ele como reserva imediata do Lucas Silva. E no ataque, né, quadrado no meio de campo, né, e no ataque vai ser o Kenny Arroio hoje, junto com o Caio Jorge. Acredito que vai ser Kaká, Kenny e Caio. Esse que vai ser o time. Hoje não, desculpem, amanhã. Acho que esse será o time do Cruzeiro. Eu colocaria, se o Tite quiser vencer no time do Cruzeiro, se o Tite quiser ter uma
melhora no time do Cruzeiro, ele deve abdicar dessa passe, toca de bola excessiva, marcar adiantado e sair rápido no contra-ataque. É como o time do Cruzeiro gosta de jogar, né? Fica aí a dica. Um grande abraço, fui!